Donald Trump recuou das ameaças de atacar o Irã. O presidente americano disse que o governo iraniano garantiu que as mortes de manifestantes acabaram. Vamos direto para Nova York. Carolina Cimenti está acompanhando tudo, traz os detalhes para a gente. Carol, boa tarde. Trump também foi aconselhado pelos aliados ali na região a não bombardear o Irã, né? Conta para a gente, por favor. Exatamente, Kovalik. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a gente não pode esquecer que uma base militar americana no Catar foi bombardeada pelo Irã em um ataque de retaliação contra os Estados Unidos no ano passado, depois que as forças americanas lançaram bombas contra as instalações nucleares iranianas. Foi um exemplo bem prático das consequências para os países do Golfo Pérsico de uma possível guerra entre Estados Unidos e Irã. Uma prova de que ela não ficaria restrita ao território iraniano. Então, os poderosos aliados árabes do presidente americano no Golfo estão pressionando e, de forma bastante pública e privadamente também, o governo americano a desacelerar, a tomar o caminho da diplomacia. Aí está a raiz dessa desescalada nas agressões verbais entre Estados Unidos e Irã. Mesmo os governos da região que já se envolveram em conflitos indiretos com o Irã, como a Arábia Saudita, que é rival do Irã, não apoiam uma ação militar americana no país. E mesmo países que eventualmente torçam, inclusive, para a queda do regime dos ayatolás, como pedem os manifestantes iranianos desde o final do ano passado, ninguém quer ter uma guerra, um Estado falido em guerra civil por perto, né? Porque isso necessariamente vai impactar a segurança dos vizinhos e a economia, com refugiados chegando e com a diminuição do comércio. Então, países como Omã e Catar, que normalmente atuam como mediadores entre Irã e Estados Unidos, aconselharam o governo Trump a não atacar o Irã. E a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, disse hoje que um cidadão canadense morreu no Irã, executado pelas autoridades iranianas. Segundo a Anistia Internacional, aliás, o Irã executou mais de 1.500 prisioneiros no ano passado. Mas hoje prometeu não fazer isso com os presos nos protestos. A tensão entre Irã e Estados Unidos começou a diminuir. O primeiro passo para desescalar foi dado pelo governo iraniano, que informou que não vai condenar à morte os manifestantes. O judiciário iraniano disse que o jovem de 26 anos, Erfan Soltani, não foi condenado à pena de morte. A família dele havia sido informada que ele seria enforcado ontem. Soltani foi preso na semana passada sob acusação de conspiração contra a segurança interna do país e atividades de propaganda contra o regime. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, disse que o governo não tem planos de realizar enforcamentos. Foi o suficiente para o presidente americano colocar em pausa a declarada intenção de ordenar uma ação militar contra o Irã, pelo menos por hora. E um dia depois de ter dito aos manifestantes anti-regime iraniano que a ajuda estava a caminho, Trump mandou uma mensagem menos incisiva. O presidente americano afirmou estar dialogando com o governo do Irã e repetiu o que o ministro iraniano disse para explicar milhares de mortes nos protestos. Os policiais contaram que estavam atirando contra eles com armas de fogo e eles estavam revidando. E eles me disseram que não haverá execuções e espero que isso seja verdade. Um jornalista então pergunta: significa que a ação militar contra o Irã está descartada? Vamos observar e ver como o processo se desenrola, respondeu Trump. O Irã fechou seu espaço aéreo para voos comerciais por 4 horas, sem explicações, no fim da tarde de ontem. Companhias aéreas internacionais desviaram as rotas para o norte e para o sul do país. Neste momento, o espaço aéreo já está reaberto. O governo iraniano enviou representantes às ruas, como o ministro das Relações Exteriores, que foi a funerais de policiais e recebeu o apoio de manifestantes favoráveis ao regime durante o dia. A oposição agora se manifesta principalmente à noite. A Anistia Internacional denunciou as mais de 2.500 mortes ilegais de manifestantes nos últimos dias e lembrou que o regime prendeu 18 mil pessoas.
Enquanto isso, o governo americano continua esvaziando suas bases militares no Catar, que em junho do ano passado foram alvos de retaliações dos militares iranianos.